Já pararam para pensar como se deu o início da radioatividade? Como tudo aconteceu? Vamos fazer isto hoje, falando de Marie Curie, a mãe da radioatividade. Marie Skłodowska nasceu no dia 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, na Polônia. Como a Polônia era dominada pelo Império Russo, não era permitido que mulheres tivessem acesso à educação superior. Por conta disso, Marie participava de uma instituição clandestina que oferecia educação a jovens poloneses. Em 1891, ela foi para Paris cursar física na Faculdade de Ciências de Sorbonne, concluindo em 1893, e em 1894, finalizando o curso de matemática. Conheceu o professor de física Pierre Curie em sua busca por um tema e por um orientador em seu doutorado, sendo ele com quem ia se casar e ter duas filhas. Ela participou das descobertas sobre a radioatividade e de dois novos elementos químicos, o polônio e o rádio, que lhe renderam 2 prêmios Nobel em diferentes áreas da ciência. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, o modelo atômico de Rutherford Bohr foi o que melhor explicou o comportamento atômico e serviu de base para os estudos que levaram à descoberta da radioatividade. Em 1895, Wilhelm Röntgen estudava a condutividade dos gases usando um tubo de Crookes modificado e uma folha de papel revestida com platino cianeto de bário como tela, que brilhava mesmo na sala totalmente escura e com o tubo coberto por uma cartolina, que impedia a passagem de luz ou raio catódico. Wilhelm virou a folha e expôs o lado sem revestimento, e ela continuou brilhando. Foi então que ele colocou objetos entre ela e o tubo, e todos eles pareciam transparentes, até colocar a mão de sua esposa e conseguir ver seus ossos e o anel que ela usava. Ele então concluiu que raios desconhecidos partiam do tubo e atingiam o platino cianeto, descobrindo assim um novo raio, o raio-X. Em 1896, Becquerel estudava uma possível relação entre a emissão dos raios-X e a fosforescência, e constatou que uma substância pode emitir radiação espontaneamente sem absorver luz. Tal radiação ficou conhecida como raios de Becquerel. Depois de mais experimentos utilizando urânio, ele concluiu que a radiação penetrante se originava do próprio elemento e não tinha relação com fosforescência, como achava no começo. Além disso, ele descobriu que a radiação emitida pelo urânio ionizava gases, transformando-os em condutores. 2 anos mais tarde, Rutherford descobriu dois tipos de radiação, alfa e beta. A partícula alfa era atraída pela placa negativa e sofria um desvio, já a partícula beta era atraída pela placa positiva, sofrendo também um desvio. Assim, Rutherford constatou que alfa deveria possuir carga positiva e beta carga negativa. Paul Villard, físico francês, descobriu em 1900 um terceiro tipo de radiação, chamada de gama. Esses três tipos surgiam a partir da passagem de um feixe radioativo por duas placas eletricamente carregadas, manchando luminosamente uma tela ou papel fotográfico. Iniciando sua tese de doutorado, Pierre sugeriu que Marie investigasse sobre os raios Becquerel. Ele havia usado o eletrômetro de quadrante inventado por Pierre, mas não conseguiu dominar o instrumento. Quando Marie começou seus estudos, não obteve resultados muito melhores, então Pierre o fez mais sensível a correntes fracas. Adicionou outra de suas descobertas ao eletrômetro, um quartzo piezoelétrico, um cristal assimétrico que media em termos absolutos pequenas quantidades de eletricidade e correntes elétricas de baixa intensidade. Então, em 1897, Marie começa seus experimentos usando o eletrômetro de quadrante com a balança de quartzo acoplada e uma câmara de ionização. Mas como medir a radioatividade? Bom, ligando duas placas de metal ao eletrômetro e aplicando uma diferença de potencial de 100 volts, a corrente que passa pelo condensador é medida em valores absolutos pelo eletrômetro e pelo cristal piezoelétrico. Como sabemos, o ar é isolante, então quando a voltagem é aplicada, nenhuma corrente passa. Supondo que o ar consiga conduzir a eletricidade, o tamanho da corrente nos mostra a condutividade ou resistência do ar. Quando o ar é bombardeado com partículas energéticas, estas ionizam algumas moléculas, as tornando carregadas e assim conduzindo corrente. Quando os Curie colocavam algum material nas placas e nenhuma corrente passava, significava que o material era inerte, caso contrário, radioativo. O tamanho da corrente fornecia uma medida quantitativa da radioatividade do material. Quando testou a uraninita, mesmo com o urânio removido, produzia raios fortíssimos, correntes com até 4 vezes a energia do urânio puro. Chegou então a uma conclusão: devia existir outro elemento ainda não descoberto. Em 1898, ela escreveu um artigo onde duas observações inovadoras foram propostas. A primeira, de que a radioatividade podia ser medida, assim ajudando a descobrir novos elementos, e a segunda, de que a radioatividade era uma propriedade atômica, querendo dizer que era uma propriedade do átomo.
Hoje já sabemos que é apenas do núcleo, mas como explicou o Dr. Spencer Wert, essa foi uma contribuição muito importante de Marie. E assim começou a corrida para descobrir novos elementos químicos mais radioativos que o urânio. Decidiram lidar com a uraninita, separaram seus diferentes elementos por análise química comum e foram medindo a radioatividade de cada produto separado. A cada nova destilação, a radiação ia se tornando mais forte. Perceberam que a radioatividade se concentrava em duas frações químicas diferentes. Uma se comportava como bismuto e a outra como bário. Se tornava cada vez mais difícil eliminar elementos mais leves. Gustavo Beaumont sugeriu que Marie fervesse cada destilado e depois se esfriasse, pois assim a solução formava cristais e os elementos mais leves cristalizavam primeiro. Conseguiu produzir uma substância junto com o bismuto que era 330 vezes mais radioativa que o urânio puro. Com isso, Marie se convenceu de que era um elemento novo. Mas como confirmar isso? Bom, através da espectroscopia, que é o estudo dos espectros produzidos quando o material interage com ou emite luz. Cada tipo de átomo tem um conjunto de linhas no espectro, como se fosse a digital de cada elemento. Demassé testou a substância de Marie, porém não era pura o suficiente para se obter uma linha espectral clara. Mesmo assim, detectou uma quantidade relevante de radioatividade e estava segura da existência do elemento. Anunciou suas descobertas e chamou o elemento de polônio. Logo em seguida, foi à procura do outro elemento, aquele que se comportava como bário. Conseguiu uma substância que era 900 vezes mais radioativa que o urânio. Dessa vez, Demassé conseguiu identificar uma linha espectral única. Esse elemento foi chamado de rádio. Os elementos haviam sido descobertos, mas apenas teoricamente. Era necessário isolá-los. Para o rádio, passaram semanas mexendo resíduos ferventes para formar as primeiras reduções, depois começaram os banhos químicos, o processo de divisão e só então a medição dos destilados. Em 1902, conseguiram produzir uma quantidade de cloreto de rádio puro tão pequena que parecia grãos de areia. Ela enchia aproximadamente uns 50 avos de uma colher de chá e mesmo assim era muito poderosa. Em 1913, apenas Pierre e Becquerel foram indicados para o Prêmio Nobel na área de física pelas pesquisas sobre radiação. Marie não foi sequer mencionada, o que mostrava que a sociedade ainda não estava pronta para tratar em termos de igualdade as mulheres. Depois de certa relutância, o nome de Marie foi acrescentado ao prêmio. Em 1911, a comissão do Prêmio Nobel decidiu laurear Marie novamente, mas dessa vez na área da química, reconhecendo seus trabalhos com o polônio e o rádio. Se tornou assim a primeira pessoa até então a ganhar 2 vezes o prêmio e a única a ser premiada em áreas científicas distintas. A contribuição de Marie Curie para o mundo ainda não havia acabado. Com a Primeira Guerra Mundial, ela pôde tornar suas descobertas práticas, úteis e ensináveis com o uso do raio-x para o tratamento de fraturas e tiros, e também recolhia o gás que emanava do rádio para o uso do tratamento contra o câncer feitos pelos hospitais. Marie teve que lidar com o machismo durante a vida, e na guerra não iria ser diferente. Ela foi impedida várias vezes de dirigir e realizar seus procedimentos com os equipamentos móveis, porque a frente de batalha era considerada um ambiente masculino. No fim da guerra, tinha atendido mais de 1 milhão de soldados, mas nunca foi devidamente reconhecida pelo governo francês por sua contribuição. Para Marie, a radioatividade foi sua vida e sua morte, já que em 4 de julho de 1934 ela faleceu, e o motivo atribuído foi anemia perniciosa aplástica, em decorrência de sua alta exposição à radiação. Ela nunca aceitou que seu filho, como ela se referia ao rádio, pudesse tê-la traído, e também sempre acreditou que grandes descobertas científicas exigiam sacrifícios. Mas depois de tudo isso, você deve estar se perguntando: o que é a radioatividade, afinal? Bom, ela é um fenômeno nuclear resultante da emissão de energia na forma de onda ou partícula por átomos devido à instabilidade de certos elementos químicos, dependendo apenas da natureza do elemento radioativo, ou seja, do seu número de átomos, podendo emitir radiação até a sua estabilização, onde obtém o menor ponto de energia em relação ao seu estado inicial. A radioatividade não é permanente, ela diminui ao longo do tempo, transformando uma substância radioativa em outra, já que os átomos mudam, transmutando-se de um elemento para outro, de forma aleatória através de um decaimento, produzindo radiação independente do seu estado físico-químico ou de outros fatores, como temperatura e pressão.